Vamos começar então, mas vamos pedir a orientação de Deus através da oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder abordar a Tua palavra, Senhor. Traz, Senhor Jesus, a luz da Tua mensagem, traz a luz, Senhor Jesus, a Tua orientação, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus, explanar, Senhor Jesus, cada verso de hoje, explanar, Senhor Jesus, cada acontecido, Senhor, registrado nesse livro maravilhoso, Senhor, à luz da Sua palavra, sendo conduzido, Senhor Jesus, pelo Teu conhecimento, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Amém, amém. Vamos continuar então o nosso estudo a partir da onde nós havíamos parado, né? Semana passada nós fizemos Gênesis 17, né? E hoje estaremos abordando aí Gênesis 18, né? E vamos ver até onde chegamos aí na explanação da palavra do Senhor. Uma coisa que eu queria deixar, primeiro ponto, né, o qual eu queria abordar aí, né, o verso 1, né, apareceu o Senhor a Abraão. Desta vez não está o Senhor comunicando, não está o Senhor falando, né? Mas o Senhor apareceu agora de uma forma teofânica, de uma forma presencial, né? E acompanhado de 2 anjos, que mais para frente nós vamos ver que eles vão se deslocar ali para Sodoma e Gomorra para fazer, orientado por Deus ali para proceder conforme o Senhor sobre aquela terra, sobre aquela cidade, né? Então nós vemos o que aqui? Nós vemos a ação de Deus, né? Agora o Deus traz na matéria, presencialmente, diante de Abraão, né? E aí aparece o Senhor ali para comunicar algo, para se comunicar com este homem de Deus, esse homem que já vinha tendo um particular, né? Tendo uma relação estreita aí com Abraão, né? E essa forma é uma forma teofânica, né? Quantos de nós já não ouvimos falar a respeito da forma teofânica de Deus de aparecer, de se comunicar, de trazer recado, né, aos homens a qual ele tem proximidade, né? Qual os homens têm proximidade com ele. E essa aqui é uma forma aqui que já se destaca aqui no verso 1, né? Que nós podemos ver. Verso 2, 3 aí em diante, o que nós vemos? Nós vemos a hospitalidade deste homem, né? Abraão agora recebe esses homens, né? De uma forma a qual a cultura deles promovia, né? Abraão não recebeu apenas aqueles homens ali, os anjos do Senhor, juntamente com o Senhor, né? Até mesmo porque a palavra nos comunica que ele não fazia ainda ideia de que era o Senhor. Isso lhe foi comunicado no decorrer da sua experiência, no decorrer da sua conversa, do seu relacionamento com aqueles homens, né? Tanto é que eu gostaria que vocês abrissem aí Hebreus 13. Olha o que diz lá, Hebreus 13 é que comunica a nós isso daí, né? Que Abraão não fazia ideia ainda de quem realmente eram, né? Hebreus 13, verso 2, olha o que diz a palavra de Deus, né? Ela é bem clara, Hebreus 13, 2, aqui. Diz assim, olha, a palavra de Deus: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Tá vendo? Está falando justamente
né, deste acontecido aqui com Abraão. Não sabendo ele, acolheu a quem? A anjos, né? Então a palavra ela nos comunica de que Abraão não fazia ideia ainda de quem realmente era, mas olha a hospitalidade dele, olha como era uma cultura da época, era, né, uma presença, ele era uma atitude marcante do povo, né? Talvez não de Abraão como líder, mas, né, ele estava naquela disposição. Tanto é que a palavra mostra que Abraão estava assentado à entrada da tenda, né? No maior calor de dia, ou seja, próximo, né, ao meio-dia, né? Que é onde é o pico, né, do horário quente. E aqueles homens se achegando ali, né, para se resguardar daquele calor embaixo daquelas, daquelas, ali daquela sombra, né, que tinha ali, aqueles carvalhais, ele avistando eles, ele vai ao seu encontro ali e apresenta a sua hospitalidade, né? Então nós podemos ver aí que decorre como Abraão faz, né? A palavra é bem clara aí, né? Nós vamos dar uma freadinha mais para diante ali, né? Onde Abraão vai ter ali propriamente a conversa com Deus e ali também o clamor de Abraão para que Deus não castigue, né? Aquele povo todo ali, né? Ele vai clamar pelo povo de Sodoma e Gomorra. Então, aqui a palavra ela é bem clara, né? O que nós temos a destacar aqui é que aqui é uma forma teofânica, já Deus realmente está presente em carne aqui, né? Quando a gente ouve falar dessa presença de Deus em carne, em pessoa mesmo, né? Ele é uma forma teofânica de Deus agir, né? Deus se esvazia da sua glória, né? Se reveste de um corpo material para que possa comunicar ao seu povo, possa ter um contato com o seu povo. Isso vai acontecer mais para frente aí, né? No Val de Jaboque, ali Jacó vai lutar com o anjo, lutar com o Senhor, como dizem certos escritos. Também outra forma teofânica de Deus trabalhar, Deus comunicar aquele povo. Então dessa forma Deus vai tendo o seu relacionamento com o povo, né? E notem que são com pessoas muito próximas. Isso não acontece com qualquer um, isso não tem acontecido com uma forma mais natural, não. Ele é com pessoas específicas, pessoas que realmente têm um encontro, realmente têm uma proximidade com Deus. E Abraão teve essa proximidade suficiente para que Deus pudesse agir dessa forma, né? E aí nós vemos o que? Aí Abraão ele corre e mostra sua hospitalidade, né? Tem ali no verso 4 que ele leva água para os homens lavar o pé, né? Naquela época, naquela cultura, as sandálias, os sapatos não eram fechados. As sandálias já tinham suas alparcas, tinha suas correias, né? E ali protegia só o sola do pé, né? Então a poeira impregnava, né? O solo ressecado, árido, trazia aquela poeira ali ao pé, daí ele traz a água para lavar o pé, para a pessoa realmente descansar, né? A pessoa realmente cobrar suas forças, né? E ali ele corre lá para Sara, né? Pede para que ela amasse o pão. Notem, eu gostaria que vocês notassem que essas medidas, 3 medidas de farinha, se você for ver na história, né? Estudar direitinho, você vai ver que essas medidas aí, elas realmente eram medidas gordas, né? Não quer dizer que ali no verso, deixa eu ver aqui no verso, ó, aqui ó, 5, ó, diz assim, ó, trazei um bocado de pão e fazei-vos. Aqui ele está falando que vai trazer um bocado de pão, né, para recobrar as forças, né? E aí ele se apressa no verso 6, apressou-se Abraão
para a tenda de Sara e disse: amassai depressa 3 medidas de flor de farinha. Se você ver aí nas medidas aí, essas flores de farinha aí, essas 3 medidas, elas realmente são 3 medidas, são medidas gordas. Você vai ver que realmente a quantidade ali não era pouca, né? Aquela medida ali. Então, realmente ele estava fazendo realmente um banquete, realmente uma quantidade boa de pão. E aí ele vai até o novilho, escolhe um novilho bom, tenro, a palavra diz, né? Entrega ao seu empregado, ele vai preparar, né? Separa ali no verso 8 também, né? A coalhada, o leite. Então ele traz as especiarias da região, o melhor que tem, e apresenta a estes homens, né? E ali ele fica ali naquela disposição ali, né? O verso 9 diz assim, ó, então lhe perguntaram, Sara, e tu, verso 9 ali, ó, ali, ó, final do verso 8, tomou também o coalho, o leite, né? E no vilho, e mandara preparar e pôs tudo diante deles. Olha, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. Ou seja, Abraão estava como anfitrião, como aquele que recepciona, aquele que promove o bem-estar dos seus convidados. Ele estava à disposição, de pé ali, né? Enquanto eles comiam, enquanto eles, né, descansavam ali embaixo daquela sombra ali, né, ali sossegado ali, né? Então, dá para notar que aí é bem claro do verso 1 ao 8 que era a recepção, era o acontecido. Depois ele vai notar, né? Depois ele vai notar que se trata do próprio Deus. Por quê? Porque daí no verso 9 diz assim, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, né? Ou seja, ela preparou, trouxe, Abraão trouxe, é Abraão que traz, mas eles não tiveram contato. Talvez a partir daqui Abraão já estava tendo noção de com quem ele estava tratando, quem ele estava diante dele realmente, né? E aí, o verso 10 diz, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho, né? Trazendo aquela promessa qual ele ouvia lá atrás, né? Deus ia vindo, fazendo com ele a cada acontecido, Deus firmava a promessa, e agora estava diante dele, né, um homem a qual estava refazendo essas promessas. Então, dá para acreditar que a partir daqui ele tem conhecimento de com quem ele realmente está se relacionando, com quem realmente está diante dele, né? Outro destaque que eu gostaria de fazer, e tá tudo bem claro, mas eu gostaria de frisar, é que no verso 10, como eu mencionei, né? Ele provavelmente agora ele toma nota de que é realmente Deus que está diante dele. E já no verso 12, né, a gente pode ver que a Sara lá onde ela está, ela escutou essa promessa, né? E ela riu, mas ela não riu uma forma externa, como no verso 17 nós podemos ver que Deus está diante de Abraão. Abraão é de rosto prostrado, ele ri naquela alegria, né, de algo tremendo estar acontecendo com ele. Esse riso de Sara é por dentro, tipo, é um riso numa condição de incredulidade, né? Notando que a condição dela já não era mais favorável a se ter um filho. Até mesmo que você vai ver que vai discorrer adiante aí, de que ela já não passava mais pelas regras das mulheres, né? Ela não tinha mais menstruação, ela não tinha mais aquilo que favorecia
que ela agora pudesse gerar. Então, se antes ela não tinha, se antes, né, o ventre dela não podia gerar, agora ela realmente estava convicta de que não podia mesmo, entendeu? Por isso ela riu por dentro, porque ela, de uma forma a calcular, a ver a probabilidade, agora era bem menos provável, né? Eu gostaria que abrissem 1 Pedro, e tem uma citação tremenda, porque a gente vê que no Novo Testamento, os homens, né, usavam muito, os homens da fé usavam muito a passagem, e tem citações que realmente traz o povo a pensar, o povo a discorrer da palavra do que aconteceu e que é para nossas vidas hoje. 1 Pedro 3,6, se quiser dar uma pausa aí e abrir lá, pode continuar. Diz assim a palavra de Deus, ó, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, né? Ou seja, ela obedeceu a Abraão, nós podemos ver no relato lá, e tratando Abraão como Senhor, da qual vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ou seja, Sara, ela tratava o seu esposo como Senhor, né? Dentro dessa cultura. Tinha todo um cuidado, tinha toda uma convivência, uma forma. Hoje a gente não vê mais, né? Hoje jamais a gente vai ver as esposas tratando como Senhor, mas olha, nós podemos ver a realidade antes, como é que era, né? Dessa cultura, dessa forma de viver, dessa forma de se tratarem. Mas aqui ela está tendo uma realidade com ela mesma, né? E ela ri. E depois nós vamos ver ali no verso 15 já, que ela é indagada a respeito de ter rido ali atrás, adiante da afirmação que Deus, que o Senhor havia feito ali, né? E o que acontece? A incredulidade dela traz uma outra ação. Qual é a ação? A ação de esconder o que ela fez. Por quê? Porque ela não estava acreditando, né, naquilo. Aquilo já não era mais possível para ela, na condição dela. E a descrença, o que eu gostaria de destacar aqui, é que a descrença pode ser acompanhada de outras situações de pecado, como a de mentira, que agora Sara tentou esconder, tentou argumentar ali a mentira, usando, não, Senhor, não menti. E o Senhor, por isso que tem essa citação aqui. No verso 15 diz assim, então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Mas como ela estava tratando com o Senhor, olha como o Senhor, dentro do verso 9 até o 15, ainda estava se revelando aos dois, né? Aí ele diz, porém disse, não é assim, é certo que riste. Ou seja, era algo com ela e com Abrão, né? Então ele estava aqui, o Senhor estava aqui do verso 9 ao 15, estava já se revelando aos dois, para que os dois tivessem conhecimento de que com quem realmente eles estavam tratando, né? Olha como Deus é maravilhoso, Deus é tremendo na forma que Ele age, na forma que Ele é, é, transforma as nossas vidas, porque Ele traz diante de nós o conhecimento para que nós possamos compreender a sua ação, o seu poder e a sua vontade. E aqui ele está realmente se revelando diante desses dois. Revelado diante desses dois, ao que nós vamos agora frear um pouquinho e ir com mais cuidado, porque tem algo importante na entrelinha, é a situação agora de que Deus, que o Senhor ele vai revelar agora diante de Abraão o que ele vai fazer. Note que no verso 17 diz assim, ó, disse o Senhor,
ocultarei a Abraão o que estou para fazer, né? Deus estava tendo ali diante agora de Abraão a revelação, né? Que ele não ia ocultar, ele ia mostrar agora para Abraão o que estava por fazer, né? E ali diante de Abraão, Abraão toma conhecimento do que ele veio realmente fazer, né? Visto que Abraão, verso 18 diz assim, ó, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão habitadas, benditas todas as nações da terra, né? Ou seja, Deus estava trazendo que agora não iria ocultar, porque Abraão tinha uma importância. Abraão tinha uma ação, tinha uma liderança importante naquele povo, né? Ou seja, vou revelar para Abraão o que estou prestes a fazer por conta da sua tarefa, do que ele tem para fazer diante do povo. E nota ali que no verso 19 diz assim, ó, olha só. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha como Deus é tremendo, né? Deus, ele não oculta o juízo que estava prestes a empregar sobre Sodoma e Gomorra. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Porque Abraão era uma liderança importante naquela época e Deus já estava forjando ele desde Ur dos Caldeus lá atrás, né? Lembra-se que lá no capítulo 12, 11, 12 lá, onde é a transição do que Deus ordena e fala da onde Abraão está, ele parte, começa a obedecer a Deus. Então notem que muito tempo passou de lá para cá. Abraão vem obedecendo, Abraão vem cometendo alguns deslizes, mas consertando-os e reavendo e continuando o seu relacionamento com Deus. Agora Deus se apresenta diante dele de uma forma física para trazer o que? Olha, eu vou descer ali agora, né, e vou executar juízo sobre aquela terra, né? E está mostrando para ele por quê? Porque nessa época, nós temos que entender uma coisa, nessa época não tinha escritos para que Abraão pudesse, né, se basear, como em Moisés. A partir de Moisés é que nós temos escritos, né? Deus traz, já no tempo de Moisés, é escrita para que fique para o povo, né? E aí eles têm a Torá, eles têm os relatos de Gênesis, os relatos de Números. Os 5 primeiros livros são importantes por causa disso. Por isso que nós vamos abordar muito aí em Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, muitas leis. Por quê? Porque agora, a partir de Moisés, Deus deixa a escrita. Mas até aqui, o que era que Deus deixava? Era a oral, era a comunicação direta. Por isso que Abraão vem recebendo essa comunicação desde Ur dos Caldeus, né? E aqui não é diferente. Ele está mostrando aqui, olha, agora eu vou executar juízo sobre essa nação. E uma coisa importante, né, que nós temos que frisar bem aqui, né, que Abraão, ele obedeceu a Deus por fé e não precisou de lei. Olha como é importante isso. Hoje, o que nós vemos na nossa sociedade hoje? Vamos colocar o dia de hoje, né? 2022 aqui, né? O que acontece? Nós temos as leis, né, do nosso Congresso, as leis judiciais, né? Então, se eu cometer um homicídio, a punição é essa, né? Nessa época não tinha isso. Nessa época era o quê? O que fazia as pessoas obedecerem a Deus? Era o quê? Era a fé. Por isso Abraão tem essa marca poderosa na vida dele, que é através da fé, porque ele obedeceu através de fé, ele não tinha lei, né? Ali de Moisés em diante nós vamos ver que tem leis,
né? Por isso que nós vamos ler muito a respeito de punição para roubo, punição se lá vai ter muito lá se o, se o animal, o gado ou o cavalo do vizinho cometer algum dano ao outro, ao próximo, né? Tem todas as leis, tudo que, como proceder, quem que vai punir, quanto que vai pagar, quanto que vai custar para cada um, tá entendendo? Como é que é o ressarcir, como é que é a punição, como é que é. Por isso tem ali aquele espaço, aquele lugar onde as pessoas se retiram para não ser apedrejada, não ser punida pelos familiares, tem toda aquela divisão. Por quê? Porque naquela época estavam recebendo lei, recebendo punição sobre seus feitos, seus atos. Aqui não. Aqui Abraão ele obedece simplesmente por fé. Parece ser algo simples, mas quando nós olhamos que obedecer a Deus não me cabe, não me cabe olhar a lei, mas sim olhar a Cristo hoje, é o que nós entendemos que Cristo veio fazer. Porque naquela época o Senhor se revelava, né, conforme a sociedade precisava entendê-lo, né? Não tinha como Deus se revelar de uma forma plena, porque ninguém ia entender, né? Deus vinha se revelando, Deus vinha se comunicando com o povo no decorrer da história. Deixou lei por quê? Porque através da lei as pessoas compreendiam exatamente como proceder, como não proceder, como fazer em caso de uma punição, de, de ser lesado, como que eu podia proceder para eu ser ressarcido, tal, entendeu? Então tinha que ter tudo passo a passo. E se nós formos ver bem o que Cristo deixou bem claro, né? Se eu olhar para o Pai, se eu amá-lo, se eu amar acima de todas as coisas, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, acabou esse negócio de lei. Eu não preciso observar ponta a ponta a lei, né? Eu não preciso observar mais sacrifício. O sacrifício perfeito Cristo fez. Então tem tudo isso. Então hoje é como se depois que Deus se revela, Deus se mostra de uma forma que Ele realmente quer tudo, Ele pega e simplifica isso com o quê? Com o sacrifício da cruz. Por isso que todo o Antigo Testamento, para o Novo ser compreendido, nós temos que ler o Antigo, né? Um depende do outro. Para eu compreender o Antigo, eu tenho que ter contato com o Novo, para que eu possa compreender qual é a direção que é apontada. Tudo, tudo. Note, nós vamos notar que tudo o Antigo Testamento aponta para o Novo, né? E vice-versa, porque a lei ela se completa, a palavra ela se completa, ela nunca vai se contradizer. Quando você olhar um verso e notar e achar, né? Não notar, mas corrigindo aqui, achar que ele se contradiz, é sinal que você não está compreendendo, porque a palavra ela nunca vai se contradizer. Ela tinha formas de se relacionar no decorrer da sua época, né? Tanto é que havia uma época em que você o olho por olho e o dente por dente, porque você pagava ao seu dano com a entrega do mesmo dano na mesma moeda, no mesmo nível, porque era o que o povo precisava para compreender leis, para compreender correções na época, né? Vamos ser bem sinceros, o que impede nós de termos muitas das vezes atos, né, contra o nosso próximo? É a observância da lei, porque às vezes nós vemos as consequências dela, tanto terrena como celestial, e não as cometemos. Isso nos dá o que? Um freio. Mas se eu amar primeiramente, isso não precisa nem ser observado, porque eu já estou obedecendo, como Abraão fez, né? Abraão ele obedeceu por fé. Foi a fé que o fez obediente, né? É a fé que o fez ter esse relacionamento estreito
com Deus. E eu gostaria muito de deixar aqui umas ações de Deus. Note que no verso 21, Deus está aqui, ó, diz assim, ó, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor. Ou seja, Deus tinha, né, a comunicação daquela cidade, daquela terra, de que o povo clamava por uma justiça. Ou seja, pessoas estavam sendo oprimidas ali, né? Pessoas estavam, né? Tanto é que Sodoma e Gomorra é conhecida como a perversão sexual, né? Então, estupros, né? Muita. Então, esses acontecidos, essas situações, né, traz o sofrimento do povo. E quando o povo sofre, ele clama por uma justiça. Esse clamor é que subiu ao Senhor. Esse clamor que chegou ao céu diante de Deus, que fez Deus realmente se materializar e descer. E pera aí, o que está acontecendo aqui? Outra descida dele, eu gostaria que vocês vissem lá no capítulo 11, aí de Gênesis mesmo, um pouquinho para trás. Veja ali no verso 5. É lá no episódio da Torre de Babel. Diz assim, ó: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Nossa, quando algo fere, note que quando algo fere a essência de Deus, quando algo está ferindo o que Deus realmente espera de nós, que é o amor, que é o entendimento de um único Deus, né, de um Deus poderoso, de um Deus único que criou tudo, quando essas coisas são feridas, mas de uma forma grande, note, porque tem acontecidos que decorreram aí, né, e não tem essa ação de Deus, dele descer e vir, né, materialmente diante, porque essas descidas elas são presenciais. Aí Deus vem conferir, peraí, o que está acontecendo aí? Como que, né? E ele vem realmente conferir sondar o que realmente está no coração. E o que aconteceu lá na Torre de Babel? As pessoas estavam querendo, né, se engrandecer. Peraí, deixa esse Deus de lado aí, vamos erguer um monumento aqui que vai ser conhecido no mundo todo, né? Vai ser um marco, vai ser um top, entendeu? E aqui vão se lembrar do nosso povo, vão lembrar do nosso nome. E cadê Deus? Né? Bem numa época em que Deus, né, estava se revelando e pedindo, olha, né, tenham a mim como único Deus, né, como aquele que direciona, eu os amo, eu quero, né? Deus estava realmente se propondo, eu quero cuidar de vocês, eu quero quero liderar vocês, eu quero conduzir vocês. E o povo, não, vamos por nossa conta, né? Vamos levantar o nosso monumento, vamos fazer o nosso nome, vamos nos destacar. Então, quando o homem faz isso, né? Como Sodoma e Gomorra, eles estavam se esquecendo do que realmente eles eram, sendo praticamente agindo como animais. E aí Deus vem e confere, realmente, peraí, eu tenho que ver o que realmente está acontecendo aí. Nota o quanto tais atos estão ferindo para fazer com que Deus realmente venha e presencie, né, diante deles. Verso 22, nós vamos ver que eles saem agora, né, os dois anjos, para o quê? Para executar, para fazer o que vieram fazer sobre Sodoma e Gomorra. Eles vieram conferir, né? E a gente vai ver o relato mais para frente, no capítulo 19, a todo o acontecido, né? Que a gente já conhece aí, que Ló vê os dois anjos, eles quase são molestados, violentados lá, os dois anjos, e Ló os protege. Ou seja, aquele único justo que tinha lá dentro, provavelmente, unicamente era Ló. Porque depois nós vamos ver que Abraão vai clamar pelo justo daquela terra, e mesmo assim Deus confirma que não destruiria se houvesse 10, né? E mesmo assim o que acontece? Deus destrói. Por quê?
porque realmente não há justo, né? Sobrou só Ló, ele tira Ló e destrói toda a terra. Quando nós ouvimos falar de destruição, essa destruição nós temos que entender a dimensão dela. A dimensão dela é realmente foi destruído. Foi destruído animais, foi destruído as casas, as residências, toda a terra, o plantio, o cultivo, né, o material, as pessoas, tudo foi destruído, né? E temos que abordar uma coisa bem importante, é que note que são os dois anjos, né, que estavam juntamente ali com o Senhor e se encaminham para executar o que vieram fazer sobre Sodoma e Gomorra. Então note que eles saem e note que são o quê? Dois anjos, né? Nós vamos notar uma frequência, um acontecido que eu gosto de fazer esse comparativo porque ela expande o nosso entendimento da palavra, e quando nós abordarmos isso, isso vai ficar mais recente, mais vivo. O que que é? É que notar que são anjos que executam juízos. Notem, esses dois vão tirar Ló e a sua família daquela terra e vão executar o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Os anjos, frequentemente, eles eram enviados para quê? Para executar esse juízo. Nós vemos aqui, né, diante de Ló, vamos ver um pouquinho mais para frente ali o acontecido de Faraó ali, né, que acontece, quem que traz a morte, né? O anjo da morte, né, passeia, e aonde não tem os umbrais, o que acontece, né? Onde não tem sangue no umbral da porta, o que acontece? Morre todo o primogênito, né? Então, note que em Apocalipse 16, verso 1 em diante, nós vamos ver que os anjos, eles, eles derramam, né? Era eles que tinham as taças dos flagelos que eram derramados sobre a terra, sobre o juízo sobre a terra, né? Em Apocalipse 16, 1, mostra que eram os anjos que estavam de posse, 7 anjos de posse dessas 7 taças a qual tinham os flagelos. Flagelo o quê? Era o juízo, era a punição sobre aquela terra que ia se derramar. Então o que acontece? Anjos eram, né, alinhados, destinados, eram levados a executar o juízo sobre a terra. Note que os anjos ou eles estão executando o juízo ou eles estão protegendo, né? Eles tinham uma função muito próxima da ação de Deus, né? Quando leva a mensagem, está protegendo, está conduzindo, né? É o mensageiro, era aquele que, né? Então eles são muito próximos da ordenança de Deus, né? Para levar algo, para comunicar algo, para proteger alguém de algo, né? Outra citação a respeito de anjo executando juízo. Eu separei aqui juízo, certo? Lá em 2 Samuel 24, verso 16, nós vamos ver que o anjo ele castiga Jerusalém pelo pecado de Davi. Então Davi, após cometer o pecado lá, qual, né, gritantemente ofendeu a Deus aquilo e o Senhor traz ali sobre ele aquele juízo. Então quem que executa o castigo? Era um anjo, né? Você pode ver lá em 2 Samuel 24:16, né? Era o anjo que estava executando aquele castigo sobre aquele povo. Então, nós vemos bem claro que a palavra de Deus traz aqui para nós, no verso 22, que quando eles saem ali para conferir algo, né? Eu digo assim que não pode ser, entra como comunicação para o povo de conferir, né? Mas já chegou para executar, porque Deus ele é onisciente, né? Ele tem consciência de tudo,
sobre a terra, né? Então, ele já sabia o que realmente estava acontecendo ali. Então, aqueles homens já chegam ali. Mas olha como é importante nós estudarmos a palavra. Era necessário que Abraão encontrasse, que Abraão tivesse esse particular ali com aqueles homens, né? Que tomasse conhecimento de tudo isso, né? Para Deus executar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, não precisava ter passado ali, né? Tudo que Deus faz para comunicar. Então, Deus, o Senhor tinha esse desejo, esta forma de agir, de trazer diante de Abraão, fazer conhecido, né? Para quê? Até mesmo conhecendo o coração de Abraão, e olha o que vai acontecer adiante. Adiante agora do verso 23 até o 33, Abraão vai estar ali indagando com o Senhor. E note a reverência de Abraão era tão grande que no verso 32, olha só o que diz assim, depois ele já ter citado várias vezes, né, a necessidade de Deus observar 50 justos, né, daí ele foi diminuindo, né, ali no verso 28, 50 justos, no verso no verso no verso 50 justos, achar ali, aí baixa para 45 justos, no mesmo verso 28. Ainda mais Abraão, se porventura ali houver 40 justos, verso 29. Note que Abraão, ele vem reduzindo, né? 30 justos no verso 30, vem reduzindo ali para que Deus possa ter a chance, para que ele possa ter a chance de clamar por aquele povo, né? Ia mudar a concepção de Deus? Não, né? Mas a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, tem a vontade permissiva de Deus, né? Nós vamos trazer ainda aqui, eu quero trazer de uma forma especial esses pontos assim, né? Queremos falar a respeito da essência de Deus, né? Que são os tributos de Deus, né? Comunicáveis, não comunicáveis. Vamos pegar bem fatiado isso para compreendermos realmente a essência de Deus. Depois nós temos que abordar essa vontade permissiva, a vontade que Deus deixa acontecer, a vontade, esses permitir de Deus, né? Porque Deus não se alegra da iniquidade. Mas por que ele permite? Então nós vamos compreender por que Deus permite, né? Mas está dentro disso aqui, dessa forma que Deus já está se revelando aqui com Abraão. Porque note que quando ele revela aqui que vai executar juízo sobre aquela terra, já está decretado o que Deus vai fazer. Porque ele já tem conhecimento, né? A posição de Deus falar que veio conferir é que é uma forma de se comunicar, ó, Abraão. Eu estou aqui porque realmente vim conferir os relatos, né? Vim conferir realmente se o clamor daquela terra ali é verídico, né? Realmente tem base. As pessoas estão sendo oprimidas, né? O descaso, a falta de temor já não tem mais. Então ele veio conferir isso. O que nós notamos? Nós notamos que Deus já está consciente, né? Já está inteirado do que vai fazer, mas passa por ali para quê? Para ter essa relação com o homem, né? Tanto é que a gente vê aqui que Abraão ele vai clamando e vai diminuindo os valores, vai diminuindo a quantidade, né? E pedindo a Deus. E no verso 32, como eu queria abordar aqui, ó, diz assim: disse ainda Abraão, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. Ou seja,
ele já sabia que já estava oportunando, né? Ele estava numa posição assim, ó, assim, eu já estou te oportunando, mas não se ire se eu vou pedir só mais uma vez, uma última vez, né? Se houver o quê? Daí ele fala lá, 10 justos, ele menciona. Então ele menciona um número muito pequeno mesmo, né? Se houver 10 justos ali, vai destruir todos os 10 por conta, né? Daí Deus fala, não, se houver 10 justos, não destruirei, né? Toda a terra, né? Mas olha só o peso do que estava acontecendo. Não havia nem 10 justos, porque saiu só Ló, suas 2 filhas e sua esposa. 4 pessoas só saíram daquele lugar. Ou seja, não estava em conformidade com o que Deus queria. E o que eu quero abordar aqui, o que eu quero trazer aqui é que Abraão, como ele tem um particular com Deus, ele aborda Deus conforme ele conhece Deus. E eu quero destacar 2 pontos maravilhosos que Abraão ele aborda Deus, ele recorre a um tributo de Deus para clamar a ele. Abraão recorre primeiro ao quê? Ao Deus amoroso. Tá no verso 23, se não me engano, olha só. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 nas cidades, ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50, olha só. Abraão, no verso 24, ele aborda um tributo maravilhoso de Deus, que é o quê? É o amor. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Ou seja, Abraão já vai abordar Deus da forma do tributo que Deus é. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, melhor fica a minha oração, o meu clamor. É bem isso aqui que Abraão está ensinando aqui, nessa entrelinha maravilhosa. Abraão está ensinando, está nos ensinando, o fato aqui está nos ensinando, a palavra está nos ensinando que quanto mais eu o conheço, melhor é a minha oração, né? Às vezes você pensa assim, nossa Senhor, mas eu não sei orar, né? Eu não sei clamar, Senhor. Minhas palavras, elas têm um louvor muito maravilhoso que diz, né? De palavras repetidas, né? De sequidão. Ou seja, quando as nossas palavras elas estão repetidas, é sinal que eu estou limitado, estou seco. Por que essa sequidão? Seco não seco em estrutura, seco em palavras, seco em conhecimento, seco em proximidade com Deus. Por quê? Porque se eu tenho um relacionamento com a palavra de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, certo? Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, melhor é o meu clamor, a minha oração. Mais profunda ela é, mais ela toca, mais ela alcança favor, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, a justiça, a oração do justo, é ser justo, o que vai me tornar justo, o que vai me tornar próximo de Deus, o que vai me tornar com acesso mais limpo, mais íntegro diante de Deus, é a palavra, né? Abraão aqui conhecia Deus por relacionamento, por fé. Nós podemos conhecer Deus hoje como relacionamento, fé, através do quê? Da palavra. Aqui não havia palavra, aqui Abraão só tinha comunicação oral dos seus antepassados, passando uma cultura que apontava para um Deus único. O próprio Deus se comunicando com ele desde Ur dos Caldeus, desde lá no capítulo 11, vinha se comunicando, se revelando e mostrando a eles, a Abraão, o que realmente queria, e dessa forma ele conheceu o Pai Eterno. E aí ele alcança o quê? Ele alcança
um ponto crucial, né, que Deus tem, um atributo maravilhoso que é o Deus amoroso, o Deus de amor, né, o Deus que ama, o Deus que por amor criou tudo, criou todas as coisas, vem fazendo concessões, porque eu digo assim, Deus vem fazendo concessões para nós. Nós não merecemos o sacrifício na cruz que foi feito por Cristo, nós não merecemos. É uma concessão de Deus, é uma concessão que o amor dele, que a misericórdia dele permite para que nós possamos ter um acesso maravilhoso como esse. Outro atributo que Abraão ele destaca aqui, né, está verso 24, se houver porventura 50 justos na cidade, longe de mim, Senhor, aqui ó, longe de ti, ou fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Olha só, agora Abraão, no seu clamor, está abordando o quê? Longe de ti, ou fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça, juiz de toda a terra? Ou seja, agora está abordando, na sua oração, está abordando o quê? Mais um tributo maravilhoso de Deus, que é o Deus justo, o Deus maravilhoso, aquele Deus de justiça, aquele Deus que corrige o que tem que ser corrigido e pune o que tem que ser punido e poupa o que tem que ser poupado. Então, Abraão agora está abordando mais um tributo maravilhoso de Deus, que é o Deus justo, né? Você nunca, nós por equívoco podemos pensar na injustiça da parte de Deus, mas Deus nunca ele é injusto, nunca ele vai ter esse peso sobre suas costas, porque ele é um Deus justo. E quando a gente fala injusto, ele é justo realmente. É isso que faz nós olharmos hoje para nós mesmos e pensar assim, ó, eu não mereço, porque diante de um Deus justo como esse, né, de um Deus poderoso como esse, de um Deus de amor como esse, eu não tenho chance nenhuma. É por o quê? Por misericórdia. Então, nós compreendemos. E o que é crucial nisso? O que revela tudo isso? É a palavra. Eu não posso conhecer um Deus justo, né? Eu não posso conhecer um Deus amoroso, eu não posso conhecer um Deus misericordioso, eu não posso conhecer um Deus onisciente, eu não posso conhecer um Deus onipresente, onipotente, que pode tudo, se eu não tiver contato com o quê? Com a palavra de Deus, né? Como eu já disse, Abraão tinha uma linha mais oral de receber a presença, de receber a revelação de Deus. Isso hoje nos foi deixado como neste formato desse livro maravilhoso, de Gênesis a Apocalipse, sendo revelado todos os tributos, toda a forma dele agir, toda a forma dele se relacionar conosco, né? Tudo que ele já comunicou, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, temos que viver o tempo, né? O tempo da Torá, o tempo da lei, porque lá realmente estava a verdade, a palavra aponta, né, para lá, mas nós temos que entender que quando Cristo veio, ele continua executando esta lei aqui. Não mudou nada. Não mudou uma vírgula, não mudou um ponto. Ela continua sendo ela mesma ainda. Só que ele simplificou em duas coisas fabulosas, que é ter a Deus como único e suficiente Salvador e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, reconhecer essas duas coisas tremendas é o que vai nos fazer mais justos, mais amorosos, mais piedosos, mais suscetíveis a dividir, a partilhar, a conviver em união, em comunhão, né?
reconhecer a grandeza de Deus, para buscar dele, para se aproximar dele, seja de qual forma você vai se aproximar dele, lendo a palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, qual for a forma, nós temos que nos aproximar de Deus, né? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E tudo mais ele nos é revelado, a forma qual nós vamos. Todos os relatos estão aqui. Tudo o que aconteceu com este homem, até Moisés, ali vem a escrita depois de Moisés, tudo o que vem acontecendo. Tudo que nós vamos vendo, que Deus vai executando, vai se revelando diante dos homens, diante das pessoas, vai prometendo, vai cumprindo, sabe? Nós vamos aprendendo que Deus, ele é íntegro naquilo que ele faz. Ele não muda, ele não agiu de um jeito nessa época e vai agir de uma forma totalmente diferente na outra. Não, ele é o mesmo ainda. Ele vai ter ações diferentes, dentro de culturas diferentes, dentro de tempos diferentes. Mas não quer dizer que este Deus está mudando. Esse Deus é o mesmo. É isso que Gênesis 18 trouxe para nós esse estudo maravilhoso a respeito de que realmente nós podemos alcançar. Nossa, eu tive um encontro maravilhoso dentro do verso 22 ao 33, de que, olha, a primeira leitura nós vamos ver que mais ou menos parece que Abraão só está insistindo, né? Mas na entrelinha fica muito claro isso. Muito claro que Abraão conhecia o Deus a qual ele estava acessando, ele estava clamando. Abraão tinha amor pelas pessoas, porque, olha só, talvez, vamos olhar por um ponto, né? Talvez ele estivesse apenas clamando porque o sobrinho dele estava lá. Digamos que seja isso. Porque ele conhece o sobrinho dele, sabe, né? Que o sobrinho dele era justo e tal, entendeu? Então, mas ele clamou. Mas ele acrescentou as forças dele, acrescentou os argumentos. Note que no verso 24 ele começa com 50, né? E ali abordando ali e demonstrando a Deus, né? Se tiver 35, né? Tiver 15, depois baixa para 10 e na sua no seu reconhecimento que estava sendo impertinente diante de Deus, ele, né? Que eu possa falar mais uma vez, né? E aí, no 33 diz assim, ó, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Ou seja, o que tinha por fazer, o que tinha por acontecer, o que tinha para ser alcançado ali, foi alcançado, comunicado. Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz, né? Então, nós podemos aprender, sabe, coisa tremenda aí no dia de hoje aí. E a palavra ela tem mostrado isso, tem mostrado que nós devemos conhecer esse Deus através dessa palavra, conhecer esse Deus através desse livro maravilhoso, né, a qual nós temos que abordar todos os dias um pouquinho. Estamos fazendo pouco, acredito que 1 hora todo domingo ainda tem sido pouco, mas se nós pudermos nos esforçar e manter esse ritmo, a Bíblia ela vai ser muito abrangente, a leitura nossa vai mudar cada vez que nós abordarmos a mesma área a qual nós já estudamos, vai ser a compreensão dela muda, ela abre um leque de entendimento, né? Então, vamos agradecer ao Senhor por mais uma clareza dessa palavra maravilhosa, que eu tenho certeza que toda vez que a gente aborda ela, a gente tem sempre aprendido algo. Senhor, muito obrigado, Jesus, por cada vida que está acompanhando aí neste áudio, Senhor, esse estudo maravilhoso, esses pontos abordados de hoje. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, se revelando dessa forma, Senhor. Seja oralmente, seja, Senhor Jesus, de uma forma teofânica, seja, Senhor Jesus, da forma através da Tua palavra, Senhor, mas se revela, Senhor, no Teu povo, Senhor. Nós ainda queremos ter esse contato, nós ainda queremos ter, Senhor Jesus querido, esta experiência viva contigo, todos os dias, Senhor, se revela.
Amém, Senhor. Amém.